Olá, gente. Hoje eu estou com o prazer enorme de ter o Vitor Puente aqui comigo. Tudo certinho por aí, Vitor? Tudo certo, Marcelo. Obrigado por me ter aqui com você para a gente bater esse papo. Obrigado a você, cara. Em vez de você estar descansado no seu sábado à tarde no Brasil, você está aqui conversando comigo. Então, quer dizer, já são quase o quê? 5h30 da tarde, basicamente, né? 5h30, 5h30 da tarde. Obrigado pelo teu tempo. Vitor, o que você faz hoje em dia? Qual o teu cargo por aí? Ô, Marcelo, bom, eu hoje, né, hoje eu atuo como diretor de engenharia de software, que a gente chama, no Nubank, aqui na fintech que a gente tem no Brasil hoje, que tá ficando bastante conhecida aí, né? Você deve estar pouco ocupado, né? A gente brinca até que esse período agora ele é especial, né? Aquele período do planejamento do ano que vem, né? Então a gente começa a discutir as iniciativas, os projetos, os orçamento e como é que vai, que projeções, etc. Então é um período especial, acho, para a gente ter planejamento. Dá trabalho, viu? Dá trabalho. Bacana demais. Antes da gente falar um pouco da trajetória, vamos voltar aqui no passado. Como é que computação, como é que tecnologia apareceram na tua vida? Legal. É legal você perguntar. Legal perguntar que uma vez eu fiz até uma dinâmica no time aqui, a gente contou cada um como começou a história na sua tecnologia. Eu acho que eu tenho uma sorte muito grande na minha vida, Marcelo, que o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que se preocupou muito com a gente estudar, sempre. Uhum. E lá, meados dos anos 90, acho que foi mais ou menos nos anos 94, 95, 98, por aí, ele viu que computador chegou para ficar, digamos assim, né? Não, a gente não tinha computador, não era normal ainda todo mundo ter computador assim nas suas casas, ainda era um item muito caro, né? Mas ele percebeu. E aí ele decidiu, ele falou, preciso comprar um computador, meus filhos precisam saber mexer nisso. Meu pai, ele é mecânico, tá? Então, ele é mecânico, né? Consertava, ele trabalhava numa indústria lá, não muito da área não é da área de TI, né? Mas ele viu que, apesar disso não estar no dia a dia dele, da mecânica, mas ele viu que seria antes. E ele comprou um computador pra gente. Naquela época, acho que hoje, é engraçado, né? Hoje a galera não sabe mais o que é isso, mas naquela época a gente fazia curso de Windows, né? Fazia curso de Word, Excel, né? E isso hoje não tem mais, até porque hoje acho que tudo tá mais intuitivo, tudo mais natural. Hoje você tem pessoas que já sabem isso, né? Assim, a criança aprende com o irmão mais velho, com o pai. Naquela época a gente não sabia, a gente ganhou um computador em casa, não sabia mexer, não sabia o que fazer. E aí ele me matriculou nesse curso. E aí a grande virada de como entrou na minha vida foi que eu lembro que eu estava fazendo esse curso, era um curso com uma pessoa que dava aula no bairro lá, o Takeo, era um professor que ele dava aula na casa dele, e eu lembro que ele falou uma vez, falando assim, depois que vocês fizerem esse curso aqui de Word, Excel, Windows, se vocês quiserem, era eu, meu irmão e meu primo fazendo aula junto, então se vocês quiserem, a gente pode fazer um curso de Delphi. O que é isso? Ele falou, é um programa para fazer programas. E eu lembro que aquilo ali, minha cabeça, sabe, assim, aquilo ali pegou muito minha atenção. Eu falei, tipo, o quê? Tipo, tem um programa que faz... E aí eu crio outros programas. Aí eu perguntei para ele, eu posso fazer um Word? Ele, vai ser difícil, mas pode. Ele falou assim, mas dá, entendeu? Assim, ele pegou. E eu lembro que aquilo me pegou, eu achei muito legal, achei muito louco, achei incrível tudo e tal. E aí a gente, obviamente, conversando com meu pai, aí ele só, digamos, entendeu, tá bom, continua aí fazendo, e fizemos esse curso, e eu adorei, eu gostei muito de lógica de programação, sabe, de fazer os algoritmos ali, que daí, obviamente, que tudo que eu aprendi ali era muito inicial. Então, foi daí a primeira linguagem de programação que eu aprendi, foi o Delphi, e aí ele ensinava ali a fazer uns sisteminhas com uns forms comerciais, naquela época, umas janelinhas, tudo, né, tudo também muito simples. Mas dali eu não saí mais. Dali eu devia até acho que uns 14, 15 anos, e dali eu não saí mais, porque daí eu fui fazer técnica em informática. Na época eu sou de Sorocaba, né, do interior de São Paulo, fui fazer um técnico em informática numa escola técnica lá, e fazer faculdade e seguir a carreira. Mas foi bem nesse ponto, eu achei engraçado. E eu gosto de ressaltar que é muito relacionado ao meu pai, porque o meu pai ele tinha sempre essa preocupação. Eu lembro muito dele ter essa preocupação, sabe? Assim, a educação é muito importante, eles precisam, a educação precisa ser presente na vida deles, e computador, eu falei, tô vendo, chegou para ficar, vai mudar todas as profissões, eles precisam saber disso. E ele me colocou, e de certa forma ele mudou a minha, né? Eu até hoje mexo com o computador, vivo disso. Teve a visão do que o futuro iria ser, né, cara? Graças a essa visão aí, abriu uma porta enorme na tua vida, na tua carreira, né?
Interessante Exatamente. também o Delphi, né? Que o Delphi era uma evolução do Turbo Pascal, né? Você se lembra da Paula? E o Delphi era um competidor do Visual Basic na época, né? A Microsoft tinha o Visual Basic, lá você fazia os seus programas para Windows, e o Delphi foi muito bacana também. Eu É. tenho algumas pessoas que eu conheço que usam Delphi até hoje, inclusive aqui no Canadá, trabalham com Delphi para algumas empresas aqui. Não é comum ainda, mas, quer dizer, ainda tem bastante gente usando, mas não é exatamente a popularidade de outras linguagens hoje em dia, né? Mas você Não, falou que você fez não? não, desculpa, eu ia falar, não é mesmo. Eu tenho meu livro de Delphi 5 até hoje. Eu guardo ele, que eu ganhei do curso Delphi 5 lá, num livrão lá, tudo mais. Enfim. Legal. E você falou que você fez um curso no ensino médio, um curso técnico, foi isso também, Isso. voltado à computação? Como é que foi isso? Exatamente. Aí, quando eu estava bem nessa época mesmo, acho que era agora, eu não vou lembrar, mas eu tinha uns 14, 15 anos, porque foi quando eu estava no ensino médio, e foi quando lá a gente estava vendo de fazer algum curso técnico, algum curso profissionalizante. Eu lembro que na época, uma história engraçada, que eu lembro que eu passei no Senai. O Senai você precisava fazer prova para entrar. E era o Senai, você fazia a prova, você tinha que escolher o curso depois. E era mecânica ou elétrica. E eu não gostava nenhum dos dois. Eu queria muito tecnologia, TI, tudo tal. E aí eu larguei o Senai. E o meu pai, eu lembro que ele deixou eu largar, tranquilo, ele não falou nada. Só que eu sabia que ele não tinha gostado, sabe? Assim, e eu lembro que anos depois, eu já estava formado na faculdade, eu lembro que ele falou, o Vitor escolheu bem, deu certo. Mas que na época eu achei que ele fez errado, ele fez, tá ligado? Foi engraçado, eu falei, sabia. Mas eu achei muito legal, assim, que apesar de que, para ele, que estava na indústria mecânica, ele achava que o Senai era uma ótima... E o Senai é uma ótima escola, ótimos cursos lá, mas ele entendeu que não era minha praia, eu não gostava muito de mecânica, dessas coisas. Mas gostei muito, como falei, gostei muito dessa coisa de fazer programa, de lógica, de criar algoritmo, de construir as coisas com software. Decidi fazer um técnico em informática. No técnico em informática, como eu falei, eu sou de Sorocaba, tenho um técnico em informática lá no Fernando Prestes, né? Foi onde eu comecei, talvez, a ter os primeiros contatos com os conceitos mais daí, assim, o que era, porque o outro, como eu falei, era uma escola para as pessoas aprenderem a mexer com o computador. Ali foi onde daí teve algoritmos, né, para a gente entender o que são os algoritmos, como que são as estruturas de dados, como que a gente cria os programas. Lá eu tive aula de Visual Basic, na época, e foi engraçado que daí eu fiz muita similaridade com o Delphi. Nossa, olha, muita coisa parecida, né, as primeiras aulas de redes, primeiras aulas de sistemas operacionais. Foi a primeira, talvez, introdução mais séria. Eu continuei gostando, continuei curtindo muito, assim, o tema e tudo que envolvia esse mundo de criar programas, principalmente de programação. Eu sou uma pessoa que teve a área, eu fui aquela tradicional programador mesmo, comecei programador, desenvolvi e segui para a gestão depois, mas com essa base muito em torno de programação. E na época minha, a gente fazia o colegial de manhã, né, e fazia o técnico à tarde, né, então eu lembro que até a pé, almoçava no meio do caminho em algum lugar, e já ficava o dia inteiro estudando, que era um ano e meio de curso, que acho que me preparou, deu uma base legal para a faculdade, e me ajudou principalmente, acho que a saber que era isso que eu queria. Hoje, acho que muita gente tem muita dificuldade, às vezes, para saber o que quer, né? Assim, tem muita dificuldade, tem muita opção, né? Tem muito curso, tem muita variação, tem muita coisa hoje para a gente seguir. Então, acho que o técnico foi um ótimo filtro, assim, sabe? Teve pessoas que entraram, já não gostaram e saíram, eu gostei e falei, poxa, fechou, é isso que eu quero fazer mesmo. É interessante isso que você falou, né? Que tem tanta opção de aprendizado hoje, tem tanta... curso grátis, tem tanta coisa em YouTube, isso, aquilo, mas as pessoas têm extrema dificuldade de entender, né? Acho que no seu caso específico, com o ensino médio te ajudando a ter uma visão melhor do que é o que você pode fazer, te ajudou bastante, né? E como é que você escolheu a universidade? Como é que foi essa fase da tua vida de entrar na universidade? Como é que foi isso para você? Legal. Foi bem interessante, né? Assim, bom, como eu falei para você, eu fiz o técnico em informática, eu estava gostando muito da área, gostava de mexer com computador, gostava dessa coisa de construir software, eu sempre gostei, acho que também, de construir as coisas, isso é uma coisa que sempre me interessou. Na época, eu estava vendo quais eram os cursos e pesquisando, você tinha cursos de ciência da computação e engenharia da computação, basicamente, e eu lembro que tinha uma coisinha, só um fato curioso que me tirava um pouco da informática, que era biotecnologia. E isso era porque eu tive, acho que, uma ótima professora de biologia.
E isso é muito comum, né? Tem muitas pessoas que às vezes decidem uma coisa porque teve um ótimo professor ou professora, né? Numa área. Assim, decide seguir para uma área porque tem uma pessoa muito importante que ensinou muito bem, que marcou muito. E eu cheguei a prestar vestibular, não passei. E em biotecnologia, sei lá, a vida teria sido completamente diferente, né? Assim, era muito engraçado. Na época, estava muito em alta, porque acho que estavam falando muito de clonagem e transgênicos, acho que estava muito debate no mundo inteiro. E aí, acho que eu tinha como eu falei, eu tinha uma aula com uma professora, a gente debatiu muito na casa, também me chamou a atenção, mas... Enfim, eu acabei não passando no vestibular, eu acabei fazendo 1 ou 2 vestibulares, acabei não passando, fui fazer a tecnologia, que é o que eu gostava mesmo, ciência da computação. Quando eu estudei, ciência da computação era o curso que tinha mais software, que tinha aquela pegada mais software. Tudo que eu lia de engenharia da computação, eles falavam que tinha um pouco mais ligado a hardware, apesar que hoje eu acho que a diferença é tão pequena, todo mundo tem uma boa base de tudo, da experiência que eu tive. Não teria sido ruim ter feito engenharia, mas eu decidi por ciência da computação, né? E aí, uma coisa que, para mim, uma coisa que aconteceu foi, eu não passei de cara na faculdade, eu fiz 1 ano de cursinho, né? Eu tinha uma vontade de fazer faculdade pública, de morar fora e fazer uma faculdade pública, não só porque aqui no Brasil, né, todo mundo sabe, são as melhores faculdades. São faculdades que têm bastante estrutura, têm bastante apoio, então eu queria muito fazer essa faculdade. Eu não sei se... Quando eu era mais jovem, eu nadava, foi o esporte que eu gostava. E eu não sei se eu desenvolvi um pouco uma veia competitiva em natação, mas assim, poxa, as melhores faculdades, eu queria estar nas melhores faculdades, sabe? Eu queria sempre o primeiro, sempre no número 1, sempre estar no topo, sabe? Assim, sempre tinha esse negócio. E faculdade de tecnologia lá em Sorocaba, pelo menos na minha época, né, não sei os preços agora, mas era muito caro, muito caro. Era caro no nível de, eu lembro de eu fazer os cálculos, e eu mostrava para meu pai, era mais barato eu morar fora e pagar o aluguel e comer na faculdade e tudo, do que fazer faculdade em Sorocaba. Porém, tinha na balança que fazer faculdade em Sorocaba, de repente, poderia trabalhar ao mesmo tempo, porque as faculdades normalmente o curso era à noite, a faculdade pública o curso era de dia. E a gente estava nesse debate, né? E o meu pai, ele me deu apoio, ele falou, pô, vai, vamos fazer. Na primeira vez que eu prestei os vestibulares logo depois do colegial, um ponto importante, isso estiver me estendendo muito aqui, você dá uma comentada, tá? Eu tento... Tranquilo, relaxa, tranquilo. Eu sempre fiz também escola pública, tá? Sempre. Ensino infantil, fiz penso em Sorocaba, ensino fundamental, ensino médio, tá? Tudo em faculdade pública. Técnico também em escola pública, fiz vestibulinho, essas coisas. Fui. E hoje, hoje não, né? Assim, quando eu fiz vestibular saindo do colegial, óbvio, eu sabia que o ensino público ele era defasado em relação ao ensino privado, mas eu tinha aquela ponta de esperança. Fiz, não passei em nenhuma faculdade, algumas não fui nem para a segunda parte, e fui fazer cursinho. Para fazer cursinho, fui fazer cursinho à noite em Sorocaba, no Objetivo, e fui trabalhar durante o dia, para conseguir pagar o meu cursinho. E eu lembro que, quando eu fiz cursinho, aí eu ganhei a real noção de que, assim, eu nunca tinha nenhuma chance de ter passado, sabe assim? Não tinha nenhuma chance de ter passado. No cursinho, eu vi o tanto de coisa que eu não tinha aprendido, sabe? E caiu uma ficha, assim, sabe? Incrível. Teve uma aula que foi muito significativa para mim, eu conto até hoje. Minha esposa está cansada de ouvir essa história, ela fala que a história vai cansar, aquela história que você cansa de ouvir do seu pai, essa vai ser uma delas. Eu lembro que na minha primeira aula de física do cursinho, o meu professor, ele começou a ensinar a velocidade média, começou a falar, e terminou lá com a fórmula do sorvetão, lá na fórmula clássica. E eu lembro que tudo que ele passou naquela lousa era tudo que eu tinha aprendido no meu primeiro ano do colegial. Na primeira aula dele. Ele resumiu, eu falei, eu lembro que daí tem esse choque, então eu falei assim, esse cara resumiu em 50 minutos o meu primeiro ano. Aí eu falei assim, quando que eu ia competir com alguém que tá tendo aula com esse cara aqui nos últimos 2, 3 anos? Eu não consigo competir nunca, jamais. Mas aí eu tava nessa pegada, trabalhando, eu trabalhava na Campari, empresa de bebida, que era lá em Sorocaba, hoje ela nem tá mais em Sorocaba, saiu, mas a Campari, eu era arquivista, para quem não sabe o que é arquivista, que também acho que hoje em dia nem sei se existe mais, ou se existe, né, são pessoas que, antigamente, né, muitas coisas eram feitas no papel, né, não eram feitas no computador, geravam papel, relatórios, razonetes, balancetes, e aí tinha pessoas que tinham que guardar, né, eu era essas pessoas que iam lá, guardava a caixa, pegava a caixa, para a área financeira, jurídica lá da Campari.
eu consegui uma bolsa no cursinho, e aí eu lembro que o salário que eu tinha era o dobro do meu cursinho. Tá? Eu lembro que eu ganhava R$ 400 por mês e o meu cursinho custava R$ 200 por mês. E aí eu fui guardando esse dinheiro, quando chegou em julho, eu falei assim, pai, eu tenho dinheiro para pagar todo o resto do cursinho. Posso largar o trabalho e só estudar esse ano para tentar, porque o cursinho tá bom, o cursinho é ótimo, dedicar 100%. E ele falou, bora, demorou. Para aí tudo, né? A gente fica e separa de trabalhar, mas o dinheiro do cursinho já pago até o final. Eu lembro que eu fui lá até que ter o cursinho já catei, já pronto, fui. E aí foi estudar de manhã, tarde e de noite, sábado, final de semana, domingo, pegava as aulas de domingo, sabe, tudo. E aí consegui. E aí no final do ano, em resumo da história, no final do ano eu prestei algumas faculdades públicas. Eu lembro que eu acabei passando na Federal de Santa Catarina, e a Federal de Santa Catarina, ela liberou o resultado, tipo assim, bem antes de todo mundo, ela liberou em dezembro, no meio de dezembro. Então eu fui fazer vários vestibulares já sabendo que eu tinha passado, e me deixou muito mais relaxado, sabe? E aí eu fiz os vestibulares, acabei passando na Unesp, na Federal de Santa Catarina, na Federal de São Carlos, e decidi pela Federal de São Carlos por proximidade, né? Santa Catarina é muito longe de casa, São Carlos é longe, mas é mais fácil de ir, obviamente. E a faculdade era excelente, notas ótimas, e tudo que eu queria, uma cidade barata, então, fechou. Então, e as contas, engraçado, as contas que eu fiz com meu pai, que a gente ia gastar menos do que pagar o curso, bateu certinho. A gente gastava menos do que o curso de Sorocaba lá, que para mim ainda valeu muito a pena. Sensacional, e todo o esforço que você botou aí se pagou, né? Você entrou na faculdade, né? E como é que foi o curso e como é que foi a importância da faculdade em criar a base do teu conhecimento para a tua carreira? Legal. Para mim, foi muito importante, tá? Eu acho que foi fundamental, assim, foi muito importante. Eu gostei, hoje eu valorizo muito. O curso que eu fiz, ele é um curso que ele se prezava muito por ensinar os fundamentos, ensinar os conceitos, ensinar a base. Eu lembro que tinham vários debates, muitas pessoas falam assim, poxa, mas na época, né, eu entrei na faculdade em 2005, na época a gente já tinha Java, já estava bastante presente no mercado de trabalho, então muita gente discutia assim, porra, precisava ensinar Java mais forte, mais aulas para a gente aprender, porque vai usar no mercado de trabalho. E aí eu lembro sempre os professores rebatendo, falando assim, não, gente, a gente vai ensinar os conceitos fundamentais, os paradigmas de linguagem de programação, os conceitos de compiladores, sabe, estruturas de dados. As linguagens, gente, vão mudar e vocês vão estar preparados para qualquer uma. Então, e hoje eu vi isso ao longo da carreira, sabe, assim, teve muitas tecnologias, muitas linguagens de programação que já apareceram, já desapareceram, e eu já me deparei com muitas pessoas não sabendo o que fazer quando, às vezes, uma linguagem de programação delas não é mais utilizada, e as pessoas que têm ali os conceitos fundamentais, que entendem a diferença, né, de uma linguagem orientada a objeto, uma linguagem funcional, mas não tem dificuldade nenhuma, sabe, assim, a gente consegue, as pessoas conseguem. Então eu acho que a faculdade, ela teve uma importância muito fundamental nesse ponto, assim, de garantir que os conceitos fundamentais estavam sempre bem estabelecidos, né? Eu acho que isso é bem importante até de ser falado, porque eu não discordo, a nossa área é uma área que permite, né, muitas pessoas entrarem na área sem ter passado, às vezes, por um curso de profissionalização. E eu entendo que isso dá para fazer. Eu tenho pessoas que trabalham aqui hoje, que vieram desse modo, assim, aprendi fazendo, aprendi vendo na internet e acontecendo, só que eu acho que ainda é exceção, sabe? Acho que ainda são pessoas, às vezes, que eu vejo que são muito disciplinadas e conseguem, também são pessoas também super inteligentes, etc. Eu acho que eu ainda acho que é extremamente importante ainda ter esse papel, o papel da faculdade, dos professores, sabe, apoiando no começo ali para garantir que tudo está sendo bem feito. Para mim foi muito bom. Bacana demais. E você, como é que foi a tua trajetória? Você foi direto da faculdade com mestrado, ou você trabalhou? Ou como é que foi essa fase da vida de mestrado, trabalho ou faculdade para você? Como é que foi essa transição aí? Foi interessante também. Quando eu estava na faculdade, eu já falei para você que eu tenho essa viagem, talvez acho que um pouco competitiva, tá ligado? Assim, então eu lembro que eu ouvi falar que na faculdade os melhores alunos pegam bolsa de iniciação científica e conseguem, aí me pegou, não, quero uma bolsa de iniciação científica, vamos lá, eu queria fazer um projeto, preciso fazer algo a mais, sabe, quero tentar alguma coisa, e comecei a trabalhar, correr atrás em cima disso, lá com os professores, consegui fazer uma bolsa peguei um projeto lá de iniciação científica daí para fazer, junto com um professor de engenharia de software, Antônio Francisco do Prado, foi um ótimo orientador, me deu muita bronca.
tava naquela fase jovem, sabia de tudo, tá ligado? Então, levei muita bronca dele, mas hoje sou muito grato, agradeço que, uma vez, enfim. E eu gostei muito da iniciação científica, eu gostei muito da pesquisa, eu gostei muito de você pegar um tema e ter que se aprofundar naquele tema, entender quais são todas as características, propriedades, validar. Eu gostei do processo científico, sabe? Eu gostei muito dessa parte. E aí, quando chegou quando eu estava terminando a faculdade, eu fiquei muito na dúvida se eu deveria seguir mestrado direto ou não. E aí eu comecei, obviamente, a pesquisar, a fazer ali as minhas análises, tentar entender como é que era o mercado de trabalho, essas coisas. E tem uma coisa que eu acho que, infelizmente, no Brasil, eu acho porque eu nunca fui também para fora estudar essa parte, ver como é que é o mestrado aí fora, tá? Você talvez tá aí, né? Você pode até falar. Mas até onde eu entendi, no Brasil a gente ainda tem um problema que eu acho que a área acadêmica ela é muito longe da área do mercado de trabalho. Ela é muito longe. É praticamente, assim, duas coisas completamente diferentes. Água e óleo, sabe? Assim, não se misturam. É muito difícil. Acho que tem algumas áreas... Ou pelo menos falando da área de TI ainda. Acho que talvez até tenha algumas áreas, assim, a área de química, acho que tem muitas coisas assim, em Petrobras, tem projetos com a USP, sabe? Mas a nossa área, ou pelo menos o contexto onde eu estava, ainda era muito longe. E eu gosto muito de fazer, construir dessa parte mais prática que o mercado de trabalho tinha. E aí eu acabei optando por sair, por não entrar, na verdade, no mestrado, né? E seguir no mercado de trabalho. Fui fazer estágio. Só que sempre fiquei com esse negócio de que, puxa, eu queria pegar um mestrado, queria pegar uma tese, estudar a fundo tudo. E aí eu tive a oportunidade, anos depois, entrei no mercado de trabalho em 2018, eu fiz o meu mestrado por volta de 2018, então foram uns 10 anos depois. E foi quando tinha um curso na USP, que era um mestrado que dava para você fazer à noite. Porque um grande problema do mestrado é que você tinha que fazer aulas de dia, né? E o orientador sempre... E aí, para a empresa, era ruim liberar as pessoas, porque você trabalhava, etc., tinha os projetos. E aí abriu esse, que tinha aula à noite e os professores topavam fazer orientação à noite. Era um mestrado profissional que chama, né? E que eles chamavam, né? Que era a ideia era até essa, né? A USP estava abrindo um curso com mestrado voltado para quem está dentro do mercado de trabalho e quer... E, poxa, fechou. Era exatamente o que era o meu caso, sabe? Assim, eu era o público-alvo perfeito. Eu estava no mercado de trabalho, gostava muito do mercado de trabalho, de trabalhar e fazer as coisas nas empresas, assim. Mas queria pegar e fazer uma pesquisa. E aí foi onde eu entrei daí nesse curso e fiz o meu mestrado na área de arquitetura de software. Foi aplicado à área de energia, que era um projeto que tinha na USP lá, e foi focado em interoperabilidade de sistemas, como os sistemas se conversam, em como criar modelos que ajudem eles a se conversar cada vez mais. Esse foi minha... Bom, enfim, esse foi como eu acabei fazendo o mestrado, né, tempos depois, mas voltando, talvez, à sua pergunta original, eu estava muito na dúvida, mas acabei optando muito pelo lado mais prático que eu via naquela época no mercado de trabalho daí e decidi ir para o mercado de trabalho, apesar de, poxa, foi uma decisão bem, bem dividida. Bacana demais, cara. E eu ainda estou pensando aqui no senhor, seu pai, chegando lá um dia e falando assim, não, esse negócio de computação aqui é o caminho, eu vou comprar um computador aqui para a família. E impressionante como aquilo foi um momento crucial, né, para você. Fundamental ali. Incrível, né? Incrível as decisões que são tomadas, né? A visão que ele teve lá, que isso abriu para você, né? Na tua vida. Eu vou repetir essa mesma coisa, essas coisas sempre me impressionam, esses eventos que acontecem nas vidas das pessoas. Você pensou de mestrado, e eu não cursei mestrado aqui, minha esposa cursou mestrado no Canadá, na Universidade de Alberta, e já tem bastante tempo. Mas eu, olhando a academia aqui em relação ao Brasil, eu acho que é o que você falou, existe uma aproximação bem maior do setor privado com a academia em geral. Eu acho que existe o nível de investimento do setor privado em convênios, como isso que você mencionou, a Petrobras tem convênios com entidades governamentais e de ensino aí em vários trabalhos de pesquisa. Mas eu acho que isso aqui é mais abrangente ainda, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, a própria Europa, né? Eu acho que existe essa proximidade maior, né? Eu acho que isso certamente tem uma influência positiva, né? E eu acho também que é uma coisa mais complicada que eu sinto, né? Não só no mestrado, mas eu acho que existe uma valorização muito grande do ensino, né? Existe
você tem um bacharel, você tem um mestrado, você tem um PhD. Eu lembro que quando eu mudei para o Canadá, acho que eu fui para Calgary, e acho que mais de 50% da população da cidade tinha nível superior. Eu não lembro se era da cidade ou do Canadá em geral. O nível de educação é muito alto, né? Então, isso tem todo um impacto, né, de social. Pessoas criam empresas, pessoas geram empregos, né? Tem todo um impacto num monte de coisas. Mas você foi aí no seu mestrado, eventualmente defendeu a sua tese, e como é que foi a tua evolução no setor privado? E você voltou para o setor privado. Você não, na verdade, você não saiu, né? Você estava em pé, Não saí, isso. Isso. A minha trajetória no setor privado, né, foi, acho que até, de certa forma, bem padrão. Eu não sei se padrão é a melhor palavra, mas padrão no sentido assim, comecei estagiário numa empresa, programador, programando júnior, pleno, sênior, trabalhando com programação, aí depois de sênior fui fazendo mais trabalhos de liderar iniciativas, arquitetura, mas vou contar um pouco mais em detalhe. Mas e aí, uma hora eu caí para gestão e estou hoje trabalhando mais na área de gerir times, essas coisas. Bom, mas como eu falei, eu estava na época, na faculdade, saindo, pensando sobre mestrado, decidi fazer mercado de trabalho, né? Uma das coisas muito boas que tinha lá, tinha muitas empresas que iam fazer os seus processos seletivos lá, processos de estágios. Acho que na época, a nossa área TI, em 2008, ali, quando eu me formei, estava explodindo, assim, as empresas estavam correndo atrás dos profissionais, assim, era um momento muito bom para quem estava querendo entrar no mercado de trabalho, né? Tinha muita vaga, muita vaga. Acho que quase todas as pessoas da minha turma ali que se formaram tiveram 2, 3 propostas, sabe, assim, de estágio, para fazer estágio, sabe, assim, porque eram muitas vagas mesmo, todas as empresas estavam investindo muito dinheiro em crescer os seus departamentos de tecnologia. E aí, teve uma coisa que para mim foi que acho que é legal compartilhar, que foi um pouco marcante, e foi uma coisa que me influenciou um pouco e eu acabei tomando a decisão. Eu lembro que eu tive uma palestra na faculdade, e a palestra era sobre Python, era a linguagem de programação Python, né? E tava uma pessoa lá que era uma pessoa que tinha se formado na faculdade que eu fiz, na UFSCar, né, na Federal de São Carlos, só que na época, essa pessoa já tinha assim, uns 30 e poucos anos, então tinha se formado na UFSCar já uns 10 anos atrás. E aí essa pessoa estava falando, e aí a pessoa fez perguntas sobre como que está o uso, no final da palestra, sobre o uso de Python no mercado de trabalho, tarará, e aí eu lembro que ele pegou e falou uma coisa assim: olha, galera, eu sei que vocês estão se formando agora, vocês estão preocupados ali, né, com emprego, com que vocês vão sair, falou, mas eu posso dar uma dica para vocês? Vocês não vão ficar ricos com o salário de vocês, estagiário. Vocês provavelmente não vão comprar a casa de vocês com o salário de estagiário. E não vão comprar o carro também de vocês, lá, estagiário, tá? Na verdade, vocês provavelmente vão só sobreviver com o salário de estagiário. Então, assim, o que vai valer, se vocês estão preocupados, assim, se tem empresa que paga, que contrata e paga bem quem conhece Python, a pergunta acho que era essa, assim, sabe? Quem conhece Python paga bem, sabe? Assim, o salário de uma pessoa, programador de Python é maior do que quem programa Java, né? Tinha essas comparações. Ele falou assim, não se preocupem com isso. Ele falou, se preocupem em aprender. Tentem entrar numa empresa onde vocês vão aprender o máximo possível. Falou, porque depois isso se transforma em melhores remunerações, etc. E aí isso me pegou. E aí, me pegou de que jeito? Quando eu estava vendo, eu estava mandando currículo e algumas empresas chamaram, e eu decidi para uma empresa que era uma startup. Que hoje o conceito de startup talvez ele está um pouco mais... ele é um pouco mais conhecido e talvez ele é até mais... é um conceito legal, né? Assim, nossa, mas startup é cool, tal. Na época, ninguém sabia o que era startup. Startup era só uma empresa pequena que nada dá errado, né? Assim, não tinha... Depois que veio o Facebook, aí tem esse clima. Até empresa grande hoje fala, não, a gente tem uma mentalidade de startup. Temos 50 mil funcionários, não, mas temos mentalidade de startup. Hoje tá cool, assim, ser startup, mas na época não era assim. Na época, todo mundo queria, na verdade, um emprego seguro, empresas grandes, né? Como Microsoft, IBM, e que né, acho que são ótimas empresas e quem fez estágio lá, acho que eu tenho amigos meus que estão muito bem, estão ótimos lá, e não é um problema. Mas eu tomei a minha decisão de ir para uma startup. Eu fui para uma startup na época chamava Pago, com 2 Gs, e depois ela mudou para Freedom, com 2 Ds. Eles tinham essa brincadeira de repetir a letra do meio ali.
E ela... você falou que você é do Rio de Janeiro, né? Talvez você lembre o Oi Pago, o cartão de crédito da Oi. E ele era um cartão de crédito porque essa Pago, ela operava de Rio, Minas para cima. Então, por exemplo, eu trabalhava aqui em São Paulo, ninguém sabia, ninguém conhecia. São Paulo para baixo, que era na época que a Oi operava de Rio, Minas para cima e a Vivo operava de São Paulo para o sul, né, do Minas para baixo. A gente tinha essa divisão. Depois caiu, quebrou, né? Hoje as operadoras trabalham no Brasil inteiro, mas na época lá não tinha ainda as operadoras trabalhando. E aí foi uma parceria que essa empresa fez com a Oi, que é a operadora de telefonia, e a gente fazia cartão de crédito, era basicamente cartão de crédito via SMS, sabe? E era uma startup, e quando eu entrei tinha umas 80, 100 pessoas na empresa inteira, era uma empresa inteira de 80, 100 pessoas. Era muito interessante, porque eu costumo falar que eu acho que era até uma... parece meio arrogância falar isso, mas acho que era uma empresa à frente do seu tempo, sabe? Assim, dando crédito aos donos, aos fundadores lá que Cícero Tortelli que fundou, porque a gente fazia pagamento por celular na época que não existia smartphone. Não existia iPhone, não existia. O primeiro iPhone foi ali, acho que 2011, 12. E em 2008 essa empresa já tinha 2 anos, sabe? 2, 3 anos essa empresa já tinha, quando eu entrei. E eles estavam fazendo essa parceria com a Oi, e basicamente era a troca de SMS, e você fazia... o pessoal falava que ao invés de você dar o seu cartão, você dava o número do seu celular. O lojista começava a transação e passava a transação de cartão de crédito, você tinha fatura, igualzinho. Foi muito legal porque, de novo, empresa pequena, então eu participava de todas as etapas do projeto, tanto levantar requisitos, entender a arquitetura do sistema, desenhar como que a gente ia construir o software, tudo, fazer e implementar, e dava pau, era a gente que estava lá de madrugada tendo que recuperar o sistema e fazer essas coisas darem certo. Eu gostei muito, acho que é uma decisão acertada, pelo menos ao meu ver, né, assim, de trabalhar num lugar, numa startup que, de novo, né, assim, no estágio, vai para aprender, vai para um ambiente onde você vai ter a maior exposição a todos os tipos de problema, todos os tipos de experiência, para você aprender o mais como possível. A quantidade de oportunidade aqui para você aprender esse monte de coisas que você descreveu aqui, incrível isso, né? E também essa pessoa, que essa apresentação que você assistiu, a pessoa falou, não foca na linguagem necessariamente, foca em entender problemas, foca em aprender como é que você soluciona o problema, é outra pessoa que criou um outro momento na sua vida, de, opa, peraí, esse cara está falando aqui faz sentido, deixa eu seguir nesse caminho. E foi interessante você falar da Oi, eu sei o que é a Oi, eu sei, mas eu saí do Brasil, a telefonia ainda era pública, né? Sim, verdade. Depois eu te conto uma história dessa época aqui, mas não existia Oi, não existia Claro, não existia Vivo, não existia nada disso. Era tudo público. E para você ter um telefone era bem complicado. Demorava, era caro. Entendeu? Mas eu te conto, depois a gente passar a gravar, me lembra que eu vou te contar uma coisinha dessa época que você vai achar interessante. E cara, você evoluiu, foi da Freedom, e você falou aqui que você trabalhou, estou vendo que você trabalhou com Java, com vários projetos diferentes. E como é que pintou na sua cabeça assim, pô, eu estou gostando desse negócio de programação, mas eu quero trabalhar com gestão eventualmente. Como é que apareceu isso na tua trajetória até você chegar no Nubank? Em que ponto que apareceu isso na sua vida? Esse desejo de você virar gestor. Legal. Bom, como eu falei, né, assim, eu tive acho que essa progressão bastante padrãozinho, assim, né, fui de estagiário, daí fui efetivado, júnior, pleno, sênior, acabei indo para uma outra empresa chamada MapLink, fui ali como pleno, programador, desenvolvi mais um pouco, trabalhei com .NET, daí trabalhei com outra tecnologia completamente apartada. E depois fui para uma empresa francesa e tem uma coisa que eu sempre gostei, que era bastante... Eu gostava muito... Eu sempre gostei muito de discutir, falar os projetos, tentar entender os problemas. Eu gostava bastante de programar, mas eu via sempre que eu gostava muito mais daquela parte inicial, onde a gente pensava em entender. E eu sempre... eu vi que na verdade, talvez na época eu nem vi. Acho que hoje eu vejo. Eu sou uma pessoa um pouco mais generalista, sabe? Eu tenho
o pessoal fala que tem aquele T-shape, N-shape. Bom, eu não sei, eu acho que eu tenho uma outra coisa que eu posso falar, até que eu sou um pouco mais especialista, mas eu gosto muito de ver assuntos diferentes. E eu reparava que isso era uma coisa muito legal na área da gestão. Eu reparava que quando eu estava trabalhando, eu tinha tinha um chefe. Por sinal, acho que outra coisa que eu dei muito certo na vida, e acho que vale uma dica para todo mundo que está trabalhando, tenta também ter um chefe bom, sabe? Assim, eu sei que é difícil às vezes, mas eu tive um ótimo chefe, sabe? Assim, ótimo chefe, pessoas muito boas. Então, acho que isso também ajudou muito. Mas nesse sentido, eu via, por exemplo, eu achava muito legal, por exemplo, assim, eu estava no meu problema aqui, que eu tinha que resolver, por exemplo, uma questão de estabilidade no sistema X. E aí eu discutia com o meu chefe. Eu continuava nesse problema, mas o meu chefe ele ia falar com outro, que era do time de segurança da informação, para discutir um vazamento que ele viu ali, que ele precisa resolver um patch de segurança. E ele saía e ia falar com o time de banco de dados. E eu achava isso muito legal, ter essa abrangência maior de escopos, ter sabe assim, não sei se pervasividade é a palavra, mas assim, você trabalhar com mais um escopo maior e conseguir entender como funcionam as diferentes partes do ecossistema que tem, do que às vezes você ficar naquele projeto, era uma coisa que eu achava muito interessante. E foi isso que começou a me puxar, sabe? Foi isso que começou a me puxar. Um pouco antes de eu cair mesmo para a área de gestão, eu estava trabalhando numa empresa chamada Opto, ela é uma empresa francesa, que abriu uma filial aqui no Brasil. Fato curioso, essa empresa tinha 5 pessoas quando eu entrei. Então, aquilo que eu falei de trabalhar em startup, trabalhar em empresas que você tem que fazer tudo, eu comecei na Freedom, eu fui para o MapLink, que era uma empresa menor, tinha umas 30 pessoas, e fui para a Opto, que eram 5 pessoas. Eu brincava assim, falei, o próximo agora eu vou montar minha empresa, sabe? Assim, montar a empresa e sair trabalhando sozinho. Mas... E aí, na Opto, como era uma empresa de consultoria, você trabalhava nos clientes, foi onde eu tive talvez até essa primeira exposição a sempre estar em diferentes tipos de projetos, sempre estar tendo que lidar com times, por mais que eu não era o gestor do time, mas você tinha que lidar com diferentes times e também lidar com os times internos ali da Octo e ficar discutindo, e eu gostei muito, era uma coisa que me motivava muito, eu vi que eu gostava muito, eu queria me desenvolver nessa linha, sabe? Eu via que as pessoas mais especialistas dentro da Octo, dentro das empresas, elas caíam muito mais de novo, né, para uma área de ódio. Você sou especialista em segurança da informação e daí vai ficar cada vez mais profundo nesse domínio. O que não acho que também é problema nenhum, obviamente, né, muito bom por sinal, mas para mim eu queria ter essa abrangência, de aprender também, essa curiosidade que eu tinha de como funcionavam as diferentes partes do ecossistema, sempre me puxou muito para isso. E aí foi quando eu comecei a procurar por cargos de gestão, tentar mandar currículo, quando eu via lá, coordenador não sei o quê, mandava currículo, tag lead não sei o quê, mandava. E sempre foi muito difícil, sabe? Eu fiquei bastante tempo, acho que eu fiquei uns 2 anos para mais, tentando e não conseguindo. E teve uma vez que daí eu lembro que teve um amigo meu, que ele estava trabalhando na rede, e ele falou assim, meu apelido era Ganso, né? Até hoje é Ganso, né? O pessoal me chama de Ganso. Ele falou, Ganso, de faculdade, 6 anos de faculdade, mas desde antes até, mas enfim. Falou, Ganso, tem aqui na rede um cargo legal de coordenador, vou falar pro cara, eu sei que você tá afim, acho que, é sua cara, tal, não sei o que ele passou. E aí não deu certo. A vaga foi cancelada. Só que a moça do RH, que intermediou, acho que ela gostou de mim. Ela até falou depois, não, gostei de você. E ela viu que eu acho que era tipo um perfil bom, que já deu match naquela vaga, ela acha que daria match nas outras. E ela começou assim a me passar várias. Ela começou a saber, tem um tal. E demorou mais ou menos uns 6 meses, 8 meses, eu consegui daí uma vaga de coordenador no Itaú. Tem uma vaga de coordenador no Itaú, sua cara, Vitor, time para trabalhar com bastante tecnologia, um time de fundação técnica do Itaú, que, cara, vai ter que ter uma abrangência técnica gigante. Cara, sua cara, vai lá. E eu fui, falei, e deu super certo, consegui, sabe, deu bastante, acho que era uma vaga que tinha muito, assim, do meu background, muito do que eu gostava de fazer. E aí consegui, foi a primeira vez, digamos assim, que eu oficialmente, assim, sabe, virei coordenador do Itaú, e aí eu tinha um time para trabalhar e gerir. O Colossi, que é um dos ótimos chefes que eu já tive, e hoje ele apostou em mim, porque também sabia que ia ser meu primeiro cargo, né, de gestão. Mas entrei lá e aí comecei a trabalhar daí mais com essas coisas, assim, de time aqui. E aí é engraçado, para mim foi uma realização, porque eu fiz exatamente aquilo que eu achava super legal lá no meu chefe. Cara,
Tem um problema aqui de, cara, Java, escalabilidade, uma lib que a gente soltou. Beleza, a gente catava, discutia, desenhava, galera, vamos fazer isso. Saía, outro time tinha que ir lá catar, pegar, ajudar a fazer assim. E aí, às vezes, sobrava time até para conseguir fazer alguma coisa técnica ali, sabe? De repente, ajudar o time. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito próxima. Eu sempre recebi até feedback, às vezes, que era próximo demais, sabe? A pessoa fala, Vitor, pelo amor de Deus, calma, vai lá, você é o gerente do time, sabe? Dá licença, deixa a gente ficar sossegado um pouco. Mas, e foi assim que eu caí, assim, foi bem progressivo, sabe? Eu saí de um time de desenvolvimento interno para consultoria, a consultoria estava com vários times, várias coisas, e fui daí exercitando mais e aí consegui finalmente o cargo de gestão e fui me desenvolvendo. E essa moça do HR foi mais uma pessoa que causou transformação na sua vida. Mais uma pessoa, eu tenho contato com ela até hoje, sabia? Inclusive, tem. Ela já ligou para mim de outras vagas, e aí eu já falei, essas aqui não dá, aí eu já passei para ela pessoas, sabe, assim, a gente... E eu já falei para ela, eu falei assim, você não sabe, você me ajudou muito, sabe, eu já agradeci ela bastante, falei assim, aquilo ali foi um bom diferencial, tudo. Foi bem legal, foi bem legal. Eu mantive uma amizade com ela, a Juliana. Então, a gente tem lá o seu pai, falando assim, esse negócio de computação aqui vai dar certo, segue esse caminho aqui, você seguiu. Aí teve aquela pessoa daquela apresentação, né, a pessoa falou, olha, entendo soluções, entendo problemas, tento pegar entender a abrangência, entendeu? Foca em aprender. E outra pessoa que gerou transformação, e essa moça aqui que, tipo, interessante, esse cara aqui pode ser interessante para outras vagas, e a gente te ajudou aí você fazer uma transformação na tua vida aqui, se você entrou nessa carreira de gestão. E como é que foi a experiência no Itaú? É engraçado que você está falando, mas eu nunca parei para pensar sobre isso, sabe? Mas é verdade mesmo, foram pessoas bastante importantes, assim, né? Bem divisores de água mesmo, bem legal essa... Itaú, foi muito bom. Eu até falo isso para todo mundo, porque todo mundo acha que, pelo menos na área de tecnologia, não vou dizer que tem uma visão negativa no Itaú, eu acho que o Itaú ele tem a área de tecnologia do Itaú é muito boa, e é bem vista. Mas é um banco, e é um banco gigante, né? Então carrega aquela imagem de que tudo lá é difícil. Todo mundo lá dentro fala, né? Assim, o Itaú é um transatlântico, demora para mudar de direção, tem que ser tudo mais devagar, né? É muito difícil, muitas áreas, muitas dependências, tudo. Então, eu concordo. Acho que como hoje, depois que eu passei por tantas startups, né? E trabalhei depois trabalhei no Itaú, e agora o Nubank já dá para considerar que é uma empresa média para grande, acho que já não é mais uma empresa pequena. E vendo amigos meus que trabalham em empresas grandes, toda empresa grande tem áreas boas, tem áreas horríveis, tem áreas péssimas, tem áreas ótimas. Eu considero, e eu lembro que a gente no Itaú até falava isso, eu considero que eu estava numa área ótima no Itaú, eu não tenho o que reclamar. E era uma área que a gente chamava de framework digital, e aí, basicamente, a ideia era uma área que trabalhava para outros times internos do Itaú. A gente trabalha para os outros times. Os times que faziam as features mesmos do app, dos produtos, os features do internet banking, do mobile banking, eles usavam as nossas plataformas, bibliotecas, componentes, para que eles tivessem mais eficiência, que a gente conseguisse acelerar o desenvolvimento deles, né? Então, a gente tinha alguns frameworks que faziam algumas abstrações de segurança, a gente tinha uma parceria muito grande com o time de segurança e fraude. Então, a pessoa ia fazer a feature, ela não precisava ficar preocupada com coisas básicas de segurança, ela já ganhava tudo aquilo só usando a nossa biblioteca ou fazendo o deploy com as nossas abstrações ali, né, com os nossos frameworks. A gente tinha um time de framework mobile também, eu criei o time, né, eu cheguei lá, tinha uma pessoa aprovando o Angular no Itaú, AngularJS, para começar o projeto do Design System. Hoje o Design System, então, é engraçado, eu vejo no LinkedIn as pessoas que estão lá, eles estão ganhando prêmios, está enorme, está gigante, é muito legal você ver isso, né? Eu comecei, mérito deles total, porque hoje tá uma coisa enorme, né? Eu já saí do Itaú faz tempo, mas eu achei legal que a gente criou esse embrião desse time, então era um time também que tinha um Design System ali, que a ideia era fazer os componentes ali fundamentais do front-end para ajudar a galera a construir as experiências de maneira mais eficiente. Esse foi o time que eu entrei, como eu falei, eu gostava muito de programar, eu gostava muito da parte técnica, eu atuava nisso na consultoria, a consultoria era uma consultoria sobre arquitetura de software e muito focado na parte técnica de infraestrutura. Então, quando eu caí lá, para mim, acho que foi um match muito legal, eu tenho amizade com as pessoas até hoje, acho que eu gostei muito do trabalho lá, acabei me desenvolvendo, né, e fazendo... Acabei sendo promovido lá, sendo para gerente. E aí, já me antecipando um pouco, acho que a gente até comentou só para
Foi uma experiência legal, foi uma experiência que me alavancou, porque uma pessoa que trabalhou no Itaú comigo, o Rodrigo Rodrigues, ele, hoje, por sinal, ele está na Serasa, lá nos Estados Unidos, está Head Global de TI na Serasa, está muito, muito bem. Alô? Travou? Caiu? Alô? Voltou. Deu um soluço, né, na internet, Deu soluço, mas voltou. Você ouviu que eu falei que... Você falou do Rodrigo, que está na Serasa, nos Estados Unidos. Ele foi para o Gympass. Ele foi ser CTO do Gympass. E ele era meu cliente no Itaú. Ele cuidava de um time de tecnologia lá que cuidava do Internet Bank, do Mobile Bank, e aí o time dele usava as plataformas que o meu time desenvolvia. Então a gente tinha uma certa interação, não era super interação, mas a gente tinha uma certa interação, porque... E ele gostou do meu trabalho. E aí ele me decidiu levar para o Gympass daí, né, eu estava gerente no Itaú, e quando ele foi para o Gympass, depois de um ano mais ou menos, ele falou assim, Vitor, também tem uma vaga aqui, sua cara, design system no Gympass, criar algumas coisas, etc. E aí eu decidi ir, e foi outra mudança legal. Voltei daí para o mundo startup, aí Gympass também, startup total, né, tentando fazer um modelo de negócio, crescer, tentando se provar como empresa, sabe, ainda já tinha já era bem robusto quando eu entrei, hoje o Gympass acho que está até bem grande, está bem legal, mas ainda era uma startup, uma empresa ainda buscando investimento e correndo atrás das coisas. Mas para fechar sobre Itaú, eu gostei muito porque, de novo, me ajudou a desenvolver muito, acho que eu caí numa área técnica, caí numa área bastante interessante, com desafios muito legais, sabe, assim, e é muito legal, tem uma coisa que, né, assim, que por ter trabalhado em startup por tanto tempo, foi uma experiência muito legal, é a escala. É impressionante o tamanho das coisas no Itaú, assim, é tudo muito gigante, é tudo... Travou de novo. Alô? Deu outro soluço. Voltou. Acho que não vai, só não vem. Bora lá. Mas foi isso, minha trajetória então foi boa. Você falou, então, é uma empresa enorme, né? E ano passado, eu estava na AWS reInvent, lá em Vegas. Eu assisti uma apresentação esqueci o sobrenome, Ricardo, acho que é o CTO do Itaú na época. E falando sobre a transformação que eles estão fazendo, né, dos sistemas todos, e tudo em termos de, usando a AWS, são clientes enormes da AWS. Foi bem bacana, bem legal ver uma empresa brasileira no palco lá da reInvent falando sobre o que eles estão fazendo. Foi muito legal, foi bem bacana ver isso. Mas você foi para o Gympass e eventualmente apareceu no Nubank na sua vida, né? Isso. Eu fui para o Gympass, de novo, né, muito com a conversa ali do Rodrigo Rodrigues, tinha um desafio muito legal, era para dar um step up também em questão de gestão, lá eu ia ser o diretor de engenharia do Gympass, e trabalhei ali no Gympass 6 meses, foi um período curto. E por que 6 meses, né? Assim, porque só um período curto? E foi muito por causa do Nubank mesmo, sabe? Assim, acho que surgiu a oportunidade de falar com o Nubank. E surgiu muito porque, na época, eu estava procurando ali, na época do Itaú, fiz umas entrevistas, aí acho que, né, depois de outros processos, ligaram de novo para mim, como se eu estivesse até no Itaú ainda. Nem estava procurando. Mas, como era o Nubank, e aí acho que para quem não está no Brasil talvez não saiba, né, porque, mas o Nubank ele é muito bem visto, né, assim, do ponto de vista de tecnologia, né, a sua área de engenharia é vista como uma área de engenharia muito forte, especialmente essa parte que eu trabalho, que a gente chama de times de fundação, ou production engineering, né, ou times... Deu uma outra travada aqui na internet. Vai voltar, voltou. O Nubank ele era bastante conhecido por ter um investimento muito forte nessa área de fundação, por essa área de times de plataforma, né? Então, quando apareceu essa entrevista, realmente me interessou muito, né? Eu falei, puxa, o Nubank, que legal, que é um case de referência, né? Eles fazem muitas coisas, eles constroem por eles mesmos. E foi aí que eu decidi conversar. E deu certo. Eu falei lá fui conversando com o Nubank, fui falando das minhas experiências, fui falando com o gestor na época. Deu certo, eles gostaram de mim. Foi até engraçado que na época eles me contrataram, quando eu recebi o e-mail, eles falaram assim, Vitor, parabéns, que legal, deu tudo certo. A moça do RH ligou para mim, Carolina Salles, trabalha aqui até hoje, eu falo para ela, eu falei já para ela essa história. E eu falei assim, olha, legal, poxa, tô super animado no Nubank, gostei, assim, mas eu vou fazer o quê aí? Eu não tinha nem a vaga ainda, sabe, assim, o que seria o que eu iria fazer.
Eles não falaram para você? Eu falei, não, eu só estou conversando com as pessoas, falando da minha experiência, fazendo teste técnico, fazendo não sei o quê. E aí enfim, mas aí e era porque a área e aí depois aí eles marcaram mais uma call com o meu gestor, que na época foi o Renan, e na verdade ele falou, não, cara, que a gente está reestruturando a área. Então, assim, agora eu não te consigo falar exatamente se você vai trabalhar com isso. Mas a área é esta, ele contou tudo. Senta aqui, a sua primeira tarefa talvez vai ser vir comigo e a gente vai colocar mais pingos nos is aqui e vai ter algo em torno disso, sabe? Aí ele deu uma visão geral maior, assim, eu falei, não, animal, demorou, era só para saber mesmo, mas assim, eu tava super topado, super comprado em ir pro Nubank, e foi lá que eu apareci, foi lá que foi aí que eu decidi mudar. Tem um ponto interessante que eu acho legal também, Marcelo, de comentar, que eu fiz 2 vezes na minha carreira, tá? E uma dessas foi dessas no Nubank, que foi dar um passo para trás em questão de nível. Eu estava como diretor de engenharia do Gympass e eu saí para ser gerente no Nubank, tá? Por quê? E eu decidi fazer isso muito, de novo, muito porque eu achei que o desafio valia, sabe? Assim, olhar muito com esse olhar de, poxa, não, peraí, eu entendo, mas o Nubank tem, de novo, como eu falei, pô, tá um investimento em tecnologia muito grande, é um time de plataforma muito forte, talvez o maior case aqui que a gente tem no Brasil, ou um dos maiores. Então, poxa, acho que para mim faz muito sentido, até porque eu vou lá, eu aprendo, e eu faço, mostro meu valor, tudo, depois acho que eu cresço e vou junto com a empresa e tudo mais. E deu certo, nas 2 vezes que eu fiz, deu certo. Da outra vez também, acho que foi foi do MapLink para Octo, que eu era sênior, já especialista, e eu fui para ser pleno lá na Octo. Mas também, na minha opinião, valeu muito, porque eu tive uma exposição muito grande a muito aprendizado, e eu acho que isso se pagou ao longo do tempo. Então, eu vejo, às vezes, muita gente, obviamente que eu não sei, assim, obviamente que todo mundo quer crescer, todo mundo quer carreira, ser especialista, se desenvolver, etc. Mas acho que tem essa constante na minha vida de favorecer lugares onde você vai ter grandes desafios e vai ter grandes aprendizados, sabe? Que vem desde aí conectando, né? Com a pessoa que falou assim, não se preocupe em ganhar dinheiro no seu estagiário. O dinheiro é importante, obviamente, como no mundo aí precisamos, não é isso, mas não toma decisão para o seu estágio, não toma decisão baseada nisso, toma decisão baseada no aprendizado. E aí, isso acho que talvez carregou desde então. E aí eu decidi ir para o Nubank por causa do desafio, por causa do aprendizado. E até hoje o Nubank é a empresa que eu mais trabalhei na minha vida, se tornou a empresa que eu mais trabalhei na minha vida. Recentemente foi essa semana passada, acho que na quarta ou quinta-feira, eu estava entrevistando uma pessoa para entrar no Nubank. E quando eu acabei a entrevista, eu falei assim, viu, você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? A pessoa falou, eu quero perguntar, por que você está no Nubank, Vitor? O que faz você estar aí até hoje? E aí eu achei engraçado, e a minha resposta foi exatamente essa, sabe? Foi a mesma até que porque eu entrei. Assim, cara, eu estou aqui até hoje, eu estou no Nubank, a empresa que eu agora a empresa que eu mais trabalhei na minha vida, e eu na mesma área, tá? Então, eu nem mudei de área aqui para falar que... Não, estou na mesma área, e dentro da mesma área, eu tive desafios completamente diferentes, eu tive uma liberdade para entregar os projetos, eu tive assim, não só uma liberdade, mas um incentivo para você propor coisas novas, sabe? No Nubank, acho que existe muito isso aqui. Para aprendizado. Viu? Se uma coisa não tá boa, vamos mudar, faz diferente, sabe? De ter o princípio que a gente fala de challenge de status quo, né? De desafio, o que tem o status quo, desafio. Vamos mudar. E eu acho que isso é muito legal, isso acabou também se pagando muito, assim, de decisão profissional, porque catapultou muita coisa na minha carreira, tem sido muito, muito bom. Aquela pessoa que falou para você focar, para você não, para as pessoas que estavam naquela sala focar em aprendizado, isso ficou com você até hoje, né? Está gravado na tua cabeça. Essa necessidade de aprendizado. É uma das coisas que hoje, por exemplo, passar com meu filho, sabe? Assim, imagino o meu filho daqui a uns anos pensando, pai, vou trabalhar, tem empresa A, B. Com certeza eu vou falar para ele, filho, onde você vai aprender mais? Onde que vai te desafiar mais? Sabe assim? Não, mas a outra empresa paga mais. Não é isso. E hoje ainda não vai ser esse o fator que você tem que olhar, com certeza. Vitor, e hoje você é diretor da engenharia no Nubank, né? Uhum. O que você pode falar para a gente sobre o teu dia a dia, que não seja segredo aí? Como é que é o teu dia a dia? Você começa a trabalhar o teu dia e como é que passa o dia para você? Legal. Como eu falei, eu tenho eu sou diretor de engenharia, ainda nesse contexto de áreas de plataforma, né? Então, a área que eu trabalho são times que constroem plataformas para os outros times internos do Nubank que desenvolvem lá o produto de credit card, no conta, de insurance, para desenvolver, eles usam a nossa plataforma. Então, por exemplo, eu tenho a plataforma de monitoramento, observabilidade.
meu time que tem toda ela aqui, a gente tem alguns softwares de observabilidade que a gente fez nós mesmos, construímos in-house. Como eu falei para vocês, essa é a coisa que me motiva muito, gosto muito, sabe? Assim, a gente tem soluções de mercado pronta? Tem, mas não atendia legal o nosso problema. Se não atende exatamente o nosso problema, assim, bora construir? Bora, sabe? Topa, vamos, fechou. Vamos, e a gente fez a nossa plataforma de observabilidade e ela está no ar hoje, está atendendo. Então, tem os seus defeitos, não é a melhor plataforma do mundo, tô também reclamando aqui, né? Tem os seus defeitos, tudo, mas acho muito legal isso, sabe? Assim, a gente construiu, a gente entregou o valor, estamos aperfeiçoando agora, fazendo. Bom, mas voltando para a sua pergunta, meu dia a dia. Hoje eu sou diretor de engenharia, hoje a área que eu tô está chegando perto de 90 pessoas, dentro de tecnologia, bastante gente, já chegou, já está bastante gente que já está do nível de até de eu assustar, assim, de falar assim, meu Deus, nossa, antes conhecia todo mundo, agora tem essa pessoa nova, de repente surgem 5 pessoas novas no time, né, assim, as coisas acontecem muito organicamente, muito magicamente, é muito, muito legal. E o meu dia a dia tá muito, eu tento muito tentar sentar e apoiar eles, garantir que as nossas estratégias estão alinhadas para os problemas que a gente vai ter daqui a alguns anos, né? Eu tento ainda ser hands-on, mas eu acabo sendo hands-on não ali na implementação dos projetos, tá? Mas eu consigo muito mais sentar e os times hands-on ali em brainstormar alguma arquitetura, ideias, os impactos, às vezes fazer algumas coisas de análise, ajudar nas análises dos dados. Mas a gente tem ali um conjunto de times, né? Eu tenho um conjunto de times, um conjunto de pessoas, uma estrutura toda. Tem hoje, acho que mais de 10 times que estão na área aqui, que a gente chama de Runtime Platforms, plataformas do ambiente de runtime, né? E que cuidam de diferentes plataformas, né? Que tocam bastante no dia a dia. E aí o meu dia é muito focado nisso, é muito focado, a gente tenta, eu falo muito, eu brinco muito que o meu trabalho é não atrapalhar os times, né? Mas não atrapalhar, eu acho, no sentido de garantir que está tudo andando da maneira mais eficiente possível, com os bons trade-offs para o que a gente tem que pagar do curto prazo, para o que a gente tem que investir no longo prazo, sabe? Antecipando ali algumas direções que a companhia está dando e tentando entender como que isso se traduz no impacto operacional ou nas plataformas que a gente tem. Do ponto de vista técnico mesmo, sabe? Assim, poxa, o Nubank... não é segredo para ninguém, né? Recentemente teve muitas questões assim, poxa, o Nubank que vai lançar novos produtos. Vamos falar até de um produto recente, não são produtos de cripto aí, não é um produto... Né? Poxa, como que o nosso ambiente de runtime, né, o ambiente onde tudo é executado, né, o ambiente de produção hoje no Nubank basicamente o meu time que cuida ali, né, onde tudo roda, na AWS ali, né, a gente que está dando suporte. O Nubank quer lançar um produto de cripto, que vai ter um impacto gigantesco, que é um produto global, vai entrar nos mercados. Como que isso vai mudar a nossa ferramenta de monitoramento que é customizada aqui em house? Qual é o tipo de impacto que vai causar na nossa ferramenta de right sizing, que é uma outra ferramenta in house? E aí sentar com os times e tentar mapear isso e tentar alinhar isso, dar os pushbacks para a empresa também, né? Do tipo assim, olha, vocês querem isso? Não dá. A gente precisa fazer primeiro isso, sabe? Eu estou tendo um desafio bastante grande hoje, para falar, por exemplo, assim, a gente tem uma plataforma de mensageria, que a gente usa o Kafka. E tem uma série tem uma série de mudanças que a gente tem que fazer, não porque agora é para preparar coisas que a gente está vendo que vai acontecer no futuro, sabe? Assim, olha, hoje, do jeito que tá... Tem um artigo muito legal do Will Larson, que ele fala que sempre que uma empresa cresce de alguma ordem de magnitude, aquela arquitetura que era super boa que você tinha, já não consegue mais atender. Você tem que revisitar os seus conceitos arquiteturais, como o software foi construído, sabe? E a gente tem, e acho que esse é um grande desafio aqui, porque o Nubank teve um hypergrowth, né? E esse talvez é muito do meu trabalho ali, de tentar sentar junto com os times, garantir que a gente está com o dia a dia acontecendo, aquelas coisas que têm que ser feitas estão acontecendo, e tudo se entrega qualidade, mas antecipando o que tem no futuro, puxando e tentando entender qual é o impacto, em como que a gente já tem que antecipar, fazer antes, para que quando quiserem lançar um produto, quando quiserem lançar uma nova feature, quando quiserem fazer uma nova campanha de alguma coisa, tá tudo funcionando bem, sabe? Tá tudo indo bem. Você tem que sempre estar preparado para o crescimento, né? E estar sempre antecipando o que vai ser preciso, e tem que criar uma plataforma estável que esses outros componentes, esses outros produtos consigam utilizar para fazer o que eles precisam desenvolver. Bacana demais, cara.
E Vitor, do ponto mais de planejamento, tá? Aí tem todas as coisas, obviamente, também de gestão de pessoas, de também ajudar as pessoas a crescerem, criar as oportunidades, sabe? Acho que também saber lidar com toda essa parte. Tem várias questões que são simplesmente processos regulatórios. A gente é um banco, né? Então tem um monte de processos regulatórios que eu tenho que suportar. A gente tem que fazer agora, por exemplo, um disaster recovery no México. No Banco Opera no México, a gente tem que fazer um disaster recovery no México, porque é uma necessidade do órgão regulador do México. Temos que organizar isso, então tem bastante coisa que a gente acaba sendo responsável, mas a parte mais eu acho que quem está querendo pensar nessa área de gestão é muito nisso. Eu acho que se você pensa que você vai ser um gestor, porque você vai conseguir se afastar do time, ficar na sua sala, olhando uma grande planilha com números, falando, aqui, ó, a receita cresceu. Não, o meu trabalho é muito mais lá dentro do time, sabe? Abrindo código, entendendo o que está fazendo e como vai ser o impacto e discutindo essas coisas do que olhar planilhas, sabe? Assim, isso que eu talvez tenha querendo reforçar, querendo falar, talvez. Não sei se não pode sentar e só ficar olhando o dashboard, está verde, amarelo, vermelho. Não dá. Não tem mais espaço para isso, eu acho, hoje, né? E é bacana também, ainda falando do aprendizado, né? O volume de coisas que você tem que lidar, um banco, né? Você tem... Imagina o impacto de coisas como privacidade da informação, segurança, você está lidando com dados de cliente, zilhões de transações para todo lado, né? E a complexidade é bastante grande, né? Dados no cloud, como é que você protege isso tudo? Como é que você assegura que o cliente está usando a sua aplicação lá no mobile, que a performance está sendo adequada para o cliente executar a transação que precisa ser executada? Isso é fantástico, né, cara? Isso é incrível mesmo, né? E eu imagino o que passa na sua cabeça quando você lembra de você fazendo o seu cursinho de Word para aprender a usar o Microsoft Word no seu computador, primeiro computador lá que você teve acesso. E, eventualmente, está você aí suportando uma empresa com zilhões de clientes pelo mundo, né? Com as tecnologias mais complexas, acho que vocês usam Flutter, vocês usam Clojure, vocês usam um monte de tecnologia, AWS, um monte de tecnologias bacanas. E é incrível, né? Você pensar, um dia você está aprendendo a usar o Microsoft Word. Né? E por falar em tecnologia também, como é que você está vendo a evolução da AI? O que você pode falar para a gente que está tendo de impacto para vocês e como é que você está vendo a evolução da AI em geral? Legal. Eu tô do lado daqueles que acham que vai vir para mudar, sim. Acho que tem gente até falando assim, não, calma lá, né, tudo isso não vai mudar. Não sei, eu acho que vai mudar, sim. Eu acho que vai ser um game changer. Não acho que talvez vai ser algo que nem o pessoal está falando assim, nossa, vai acabar com os desenvolvedores, né? Nossa, não vamos precisar mais nada. Acho que não vai ser tão radical assim, mas eu acho que vai mudar. Inclusive tem um vídeo recente que eu vi, tava zapeando na internet, assim, eu vi um vídeo recente que era o Bill Gates indo para esses programas de entrevista nos Estados Unidos, assim, e aí a pessoa brincando, né? Os programas de entrevistas têm muito de humor, né? E brincando, falando assim, ouvi falar que vocês estão lançando a tal da internet, né? Isso lá no começo, lá, né? Nos anos 90, lá, 80, 90. Eu vi falar, desculpa. O apresentador falava assim, ouvi falar que hoje teve na internet, né, que vocês estão lançando aí, essa nova tecnologia, teve a primeira transmissão de voz de uma partida de beisebol. Não é o que o rádio já faz há um certo tempo, sabe? A pessoa fez essa brincadeira, tipo assim, pô, vocês estão falando que essa internet, nova tecnologia, tudo pouco, eu só fiz um negócio de um rádio. E de novo, assim, porque naquela época não tinha ainda, acho que ninguém sabia o uso, nada, estava super desenvolvimento ainda e tal. Eu acho que a AI, na minha opinião, está um pouco nisso, está um pouco nessa direção. Apareceu agora, a gente está usando para basicamente fazer uma busca mais customizada para a gente, para responder, tirar dúvidas, tudo, mas eu acho que conforme essas coisas forem evoluindo, conforme forem ficando mais baratos os processos de você gerar os modelos, de você processar modelos, de você agregar diferentes dados e modelos nessas plataformas, porque hoje é muito caro, né? Assim, se você pegar ali, as empresas estão jogando muito dinheiro nisso, muito dinheiro, é muito caro. Mas conforme forem se desenvolvendo as técnicas e for ficando mais barato, eu acredito que é uma tecnologia que vai ficar, uma tecnologia que vai mudar bastante, sabe? A maneira como a gente interage com as nossas interfaces, a maneira como a gente faz tudo, sabe? Assim, poxa, se você tem uma interface conversacional bastante otimizada, que consegue te entender bem,
você começa a pensar realmente mesmo assim, poxa, como é que vai ser? Talvez eu não use mais um pedido de delivery, um app de delivery de comida, talvez eu peça só para AI que está ali em casa e vai ficar tudo por trás. Talvez a gente vá ver uma plataformização muito maior dos negócios, né? Assim, porque tudo não vai ter talvez uma cara de frente, vai ser, na verdade, são grandes engines que executam ali os diferentes pedidos, né? Vão ser grandes back-ends, né? Eu não sei se isso quer acontecer, mas assim, eu acho que vai gerar algo desse tipo, ou vai trazer uma novidade. Uma outra coisa que o pessoal está discutindo muito aqui, né? Poxa, a nossa área de plataforma hoje, como que a gente vai lidar? A gente sempre discutia muito que a minha área, a área que eu trabalho de plataforma, tem que crescer conforme a empresa cresce, né? Se eu tenho 1.000 pessoas fazendo engenharia, eu preciso ter umas 100 pessoas aqui. Se cresce para 2.000 pessoas, são 2.000 pessoas produzindo software, colocando software em produção. Então, poxa, a minha área de plataforma que cuida da infraestrutura aqui, preciso crescer também. Só que agora talvez você não vai ter pessoas crescendo, mas você vai ter bots e agentes crescendo, agentes e bots gerando código. Então, a gente como é que vai ser essa dinâmica, sabe, assim, de agente bot gerando código e a gente tendo que manter tudo, enfim. Eu acho que vai mudar muito. Eu acho que é similar à internet. Eu acho que, por enquanto, está surgindo os casos de usos básicos e ainda é muito caro, é muito custoso. Internet, no começo, era para governo, lembra? Assim, os primeiros computadores conectados eram no Departamento de Defesa, com o governo dos Estados Unidos. E conforme for barateando e for ficando mais simples, for ficando mais cotidiano das pessoas, eu acho que vai mudar muito. Eu acho que vai ser bem interessante. A gente vai ver cada vez mais produtos interessantes, né? O que eu quero ver realmente um impacto social maior, né? Você já tem AI sendo usada para desenvolvimento de novas proteínas, novos materiais. Eu me lembro, meu optometrista, que ele é brasileiro também, há 12 anos atrás, ele falou, 12 anos atrás, não foi agora, ele falou para mim que ele estava trabalhando num projeto de pesquisa de inteligência artificial na Universidade de British Columbia, aqui em Vancouver, e ele falou para mim que a AI já detectava glaucoma melhor do que ele detectava, reconhecimento de padrões. Isso foi há 12 anos atrás, não foi agora. Eu lembro claramente dele falando isso para mim. Então, acho que eu gostaria de ver cada vez mais coisas que impactam e melhoram a vida das pessoas, né? Eu tenho bastante esperança que já viu tanta transformação, né? Você estava lá, lembra do seu Delphi, né? Você está aí com um monte de coisas modernas. É incrível isso, né? Bastante legal. E falando do passado um pouco mais, né? Se você pudesse voltar no tempo, pensar na tua trajetória, você teria feito alguma coisa diferente do que você fez? Cara, essa é uma pergunta excelente sempre, né? E eu acho que, assim, de praxe não, né? Porque acho que a gente tem sempre aquele negócio, né? Não teria feito porque, poxa, eu acho que estou muito feliz hoje da minha trajetória, né? Acho que acho que foi tudo muito bom. E então, obviamente, eu não teria feito nada diferente porque, poxa, deu certo. Mas talvez, eu acho que não diferente, mas eu acho que talvez eu teria relaxado mais, sabe? Eu acho que talvez eu acho que talvez eu levei algumas. Sabe aquele negócio que eu falei pra você de competitivo? De não, tem que fazer a melhor faculdade, não tem que conseguir. Isso me pegou, acho que me pega até hoje, sabe assim? Até hoje eu vejo que eu carrego muito isso. Você se reparou, eu falei muito, tipo, bem que era a melhor empresa de tecnologia do Brasil, que mais investe em tecnologia. E eu olhei e falei, caramba, quero estar lá, dei um passo para trás na carreira. Sabe assim, até hoje eu levo um pouco isso. Então eu acho que hoje talvez eu deveria só ter ter levado um pouco mais. Relaxado um pouco mais. Acho que isso talvez eu fui meio duro comigo mesmo, assim, sei lá. Hoje, olhando para trás, acho que dá para ter feito um pouquinho mais leve, mas drasticamente diferente, não, assim, acho que tá tudo bem, assim, com todas as suas imperfeições, né? Faz parte. Entendo perfeitamente. E, cara, você já pensou se você não estivesse trabalhando com o que você trabalha hoje, com o que talvez você estivesse trabalhando? Talvez você esteja nadando, você falou para mim que você nadava. O que você acha que você estaria fazendo hoje se você não fizesse o que você faz hoje? Tem, pior que natação, sim, sabe? Era uma coisa que eu queria muito ser. Quando eu nadava, eu queria muito ser. E eu acho que chegou uma hora que eu parei porque eu tive que estudar, mas eu também não estava dando certo, sabe? Assim, eu nadei bem, cheguei a disputar os campeonatos, disputei um campeonato paulista, tudo assim, mas nunca acho que já estava ali em adolescente, acho que eu já tava me mostrando que não sou a faca mais afiada da gaveta, sabe, na natação. Mas teria gostado, sim, de ter sido nadador profissional, é uma coisa que eu gosto muito, nado até hoje,
Eu parei um tempo ali da faculdade, até um certo tempo trabalhando. O mestrado, por exemplo, esquece, não dava tempo de fazer nada quando eu fazia mestrado. Quando fazia mestrado, você mais dorme, né? Assim, é muito difícil, é muito tempo, muita dedicação. Mas depois que eu acabei meu mestrado, tudo, agora eu voltei a nadar, e nado hoje, gosto muito. Com certeza nadador seria uma, mas tem uma outra que eu gosto muito, que é astronomia. Eu gosto muito, muito de astronomia. Eu leio muita coisa de astronomia, sabe? Vejo vídeos no YouTube, blog, etc. Hoje eu estou pesquisando, eu estou querendo comprar um telescópio, sabe? Aqueles de casa, né? Assim, tudo. Mas eu quero comprar daqueles que tem uns hoje muito legal, que já dá para você ver Saturno bem legalzinho, assim, sabe? E eu tô querendo pegar um desse aí para, enfim, fazer. Também eu tenho um filho, né? Então eu fico pensando assim, poxa, vou comprar e um dia a gente vai fazer umas observações, sabe? Mostrar para ele, fazer essas coisas. Eu gostaria muito, talvez, de ter sido um astrônomo, sabe? Assim, isso desde adolescente também. Sempre gostei muito do universo, galáxias, estrelas, de buraco negro, de ficar lendo, sabe? Eu comprava aquela revista Scientific American para ficar lendo os artigos de astronomia, sabe? Assim, na faculdade, que tinha uma versão brasileira. Acho que nem existe mais agora essa revista. Mas ela tinha uma revista que era mensal, se não me engano. Eu passava na banca, comprava só para ficar lendo as descobertas novas que tinha ali de estrelas, planetas. Eu adoro essa parte, eu gosto muito. Você conhece a marca Celestron de telescópio? É essa aí que eu estou pesquisando. Exatamente, Celestron, muito bom. Tem um que você coloca as coordenadas onde você está, tipo GPS e tal, e você alinha e busca o planeta que você quer ver. É bacana demais. É bacana demais, é muito legal. Muito legal. E, cara, como eu mencionei para você, lá nos programadores, a gente tem um grupo grande, né? Tem mais de 4.000 pessoas. E as perguntas mais diversas possíveis, né? As idades mais diversas possíveis. E algumas em transição de carreira, algumas pessoas começando, tentando entender se a área de tecnologia é para elas ou não. O que você aconselharia para essas pessoas que estão tentando se encontrar, tentar achar o seu caminho? E quem sabe algumas dessas pessoas estão lá fazendo seus cursinhos de Microsoft Word, ou tentando começar com o seu computadorzinho lá e tentando entender se isso é para eles ou não. O que você aconselharia para essas pessoas? Legal. Eu acho que, bom, por motivos óbvios, né? Assim, a minha trajetória toda, ela se pautou muito em torno de estudar, de aprender, de tentar ver como que as coisas funcionam. Então, acho que a dica que eu dou é essa, sabe? Assim, poxa, estuda muito, estuda bastante, que se paga no final, sabe? Tem uma coisa que a gente debate aqui, sempre quando a gente vai contratar alguém aqui no Nubank agora para o time, né, a gente fala que tem uma característica que a gente adora ver, a gente adora. Quando a gente vê que a pessoa tem essa, assim, ela já ganha 1000 pontos, assim, no processo, né, que é curiosidade, né? A pessoa que ela é curiosa, sabe, assim, aquela pessoa que quando vem no primeiro problema, já não larga o teclado, já não para. Não, peraí, tentei isso, não deu, peraí. Sabe, comando Ctrl+T, deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu ver. E a pessoa que você vê que, puxa, daí tentei isso, não deu, tentei outra coisa, aí vi que funcionou, consegui, mas parei no outro negócio. A pessoa que é mais curiosa, que vai tentando, e daí quando ela para, é realmente porque o problema ficou, sabe assim, não, agora realmente isso aqui é um baita de um problema. Isso é muito legal, sabe assim, a gente vê que essas pessoas que têm muita curiosidade, que se investem muito em entender como as coisas funcionam, eu acho que isso para qualquer profissão até, né, assim, não é nem para TI, para qualquer profissão, para aquela coisa que você se dedica muito. Eu acho que se paga muito, assim, acho que vale muito a pena. Então, é isso, assim. E, infelizmente, não tem muito atalho, não, sabe, assim, sentar, parar e ler, e testar, estudar, e se dedicar, não tem, ainda não tem, ainda não inventaram nenhum atalho tipo Matrix lá, né, assim, que você pluga no caminho e aprende como funciona. Exato. Ainda não, sabe, ainda é complicado. É um conselho semelhante ao que aquela pessoa te deu, né? Quando você fala aquele curso de aulinha que a pessoa fala, não foca em aprender a linguagem, foca em aprender, né? E realmente conceitos. É o caminho mesmo. E o que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando, não está na frente do computador? Boa. Eu, ultimamente, eu tô com um filho novinho, né? Ele tem 4 anos. A coisa que eu mais gosto de fazer, sem brincadeira assim, mas é brincar com ele, eu adoro. É muito bom, é muito gostoso. A idade, ele tá com uma idade muito, muito legal, assim, sabe? Umas brincadeiras muito divertidas. Mas, tirando isso, eu nado, né? Tô fazendo natação, gosto de nadar. Quero me aventurar agora em algumas provas de águas abertas. Uma marcada em outubro. Quero ver se eu faço, se eu dou essa brincada aí, que acho que também mantém
É legal que dá uma motivação, né? Já teve uns 4, 5 dias aí que eu acordei de manhã e falei, hoje eu não vou. E aí você lembra, fala, não, mas peraí, tem um campeonato. Não, vai ter um campeonato lá no sábado, a gente está bem pro campeonato. Vamos, e aí, vamos que vamos, sabe assim? Aí você vai nadar. Muito bom. Eu gosto de nadar e gosto de ler, né? No geral, ler. Uma coisa legal que eu gosto de fazer é montar quebra-cabeça. Então, eu falei porque tem um aqui do meu lado até. E eu não... Acabei de montar ele, vai fazer uns... Eu ganhei ele, eu não sei se dá para ver muito aqui, ó, mas é um quebra-cabeça meu e do meu filho, tá vendo? Bacana demais, cara. A minha esposa deu pra mim uma foto minha do meu filho e fez um quebra-cabeça. Gosto de quebra-cabeça também, mas gosto de nadar, gosto de ler, gosto de montar o quebra-cabeça, essas coisas. Que original, muito bacana isso, cara. E por falar em ler, você tem dica de livro, música, filme, jogos, qualquer atividade que você goste, não necessariamente relacionada à tecnologia? Legal. Eu pensei, você comentou, né? Falou assim, vamos falar de um livro, alguma coisa. Eu pensei em um livro não técnico, sabe? Eu acho que eu vou escolher um livro que me marcou e me marcou não só pela história, que eu achei muito legal, mas também eu acho que talvez é até a segunda dica aí, talvez, para profissional, não só focar em aprender, ou uma dica parecida, que é o livro das Mil e Uma Noites. Sim. E tem uma edição que ela não é... Agora ela já vai... Travou. Mas ela é a primeira edição que... Deu uma soluçada, né? Mas voltou. O livro das Mil e Uma Noites tem uma edição que ela não é tão nova, mas ela é certamente recente, que ela foi traduzida direta do árabe, por um professor da USP. Todas as traduções da Mil e Uma Noites, então, elas tinham sido traduzidas primeiro ou para o francês ou para o inglês, e aí se perdia muito contexto. E essa foi a primeira vez que um professor de árabe da USP lá pegou e traduziu o livro das Mil e Uma Noites direto do... E eu achei muito legal quando eu li isso, sabe? Tá lançando uma nova versão das Mil e Uma Noites, fui lá e comprei. E eu comprei porque eu lembro que, na época, eu estava meio que enjoado de ler sempre as mesmas coisas, sabe? Assim, poxa, eu estava lendo livros muito... Eu gostava do Sidney Sheldon, livros policiais ali, eu gostava de algumas coisas de Senhor dos Anéis, li bastante livro de Senhor dos Anéis, e eu estava meio que lendo uma coisa, eu quero ler uma coisa diferente. E aí eu li o das Mil e Uma Noites, e é muito legal, eu adorei esse livro, é muito legal mesmo. O jeito que conta a história, é muito legal você ver na história como a cultura é muito diferente da nossa, sabe? Todas as questões cotidianas, como são tratadas, e tratadas de maneira muito diferente da nossa, né? Então, para mim, isso foi legal, e aí acho que também vale essa dica, assim, que você nunca tentar o máximo possível. Eu tento até hoje, no máximo possível, lembrar de que, cara, a gente tem a gente tem o nosso microcosmo, que é verdade, mas tudo é muito maior que isso, né? Assim, tudo é muito mais complexo, tudo é muito, sabe assim, então sempre também calma lá, sabe? Sempre que você tá na frente de um problema, sabe assim, pô, às vezes você tá num projeto e tem um time que não tá ajudando, tem uma pessoa que tá pegando no pé ali de um negócio que não tá tendo uma entrega, que não tá sincronizado, o time não tá cobrando. Sabe, para pra pensar assim, poxa, às vezes não é a pessoa que está sendo chata, às vezes calma, às vezes estão pegando no pé dela, às vezes está difícil para ela lá falar alguma coisa, então vou tentar sentar. E essa guinada de ler, e desde então eu sempre tento pegar alguma coisa muito diferente para ler de tempos em tempos, algo nada a ver com o que eu já li antes, sabe assim? Foi muito baseado nesse dia que eu descobri esse livro das Mil e Uma Noites, da tradução direta do árabe para o português. E eu li, e é muito legal. São 4 volumes. Tem a história do Aladdin, tem a história do Alibaba e os 40 Ladrões, tem as histórias clássicas lá. Muito legal mesmo. Então, acho que fica essa dica aí, gente. Leiam esse livro, Mil e Uma Noites, da versão em português, direto para o árabe. Tem várias notas explicando os termos, algumas coisas, então é muito legal. Legal, bacana. Boa dica. E a gente está falando aqui mais de uma hora, né? A gente está conversando aqui, e bacana demais o nosso papo. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não sei, acho que não, não sei, não pensei numa, não, mas foi bom, para mim foi ótimo, assim, acho que bastante enriquecedor, foi bastante legal compartilhar, ver aí o como ajudar, ou como as pessoas que bom. estão pensando na área de TI poderiam ajudar. Eu não pensei em nenhuma, não, mas se eu pensar, eu mando para você, eu posso responder, quem sabe se pergunta em outras entrevistas. Eu já tenho umas 2, 3 perguntas que eu faço aqui, e foram entrevistados que me sugeriram. Então, legal. Você pergunta o que você gosta de fazer quando você não está na frente do computador, foi a Jéssica, eu não publiquei ainda o episódio dela, e tem outras perguntas que estão aqui, que foram dos entrevistados que me sugeriram. Então, vira e mexe, alguém sugere uma pergunta, eu adiciono a lista.
E se tiver faltando alguma coisa, vai, quem sabe, ficando cada vez mais difícil para ter alguma coisa faltando, né? E o que tem assunto, né, cara? A gente conversa aqui por 1 hora, mas a gente podia ficar horas conversando aqui. Você tem 1 zilhão de coisas para compartilhar com as pessoas. Isso aqui é uma pincelada na tua carreira, né? Que eu espero que ajude as pessoas a entender aquilo que eu falei para você antes da gente começar a gravar. Ajude as pessoas a entender que você não nasceu diretor do Nubank da engenharia, né? Você começou lá com o seu pai falando assim, olha, eu acho que esse negócio de computação aqui vai dar bom, entendeu? O que tu já pensou em seguir esse caminho? E tu pô, legal, aqui pintou aqui o computador para você, né? Você falou, pô, tem esse vizinho aqui na rua que ensina Microsoft Word, aí tu vai lá aprender Microsoft Word, e o cara fala, ó, tem esse negócio aqui chamado Delphi. Você fala, Delphi? O que é isso aqui? Ih, caramba, eu posso fazer programa com esse negócio aqui? Posso. E aquilo foi abrindo o bom, aquela outra pessoa que virou para você lá e falou, o negócio é aprender, não é só entender a linguagem, tem que aprender no geral. Tem uma diversidade de conhecimento, né? Aquela outra moça que virou para você e falou assim, pô, não deu certo essa vaga aqui, mas eu vou ficar aqui com o teu perfil, e foi passando vagas até aparecer a vaga da Unibanco para você, né? E várias outras pessoas que você mencionou aqui que foram elementos de transformação. Então, acho que você ajudou as pessoas aqui a entenderem que a vida é assim, a vida tem várias incertezas, várias oportunidades, você tem que ir batalhando aqui à frente e vai eventualmente chegando onde você quer chegar. E, cara, tem alguma coisa que você queira divulgar em termos de rede social, ou contato, se alguém quiser conversar com você e falar, ei, pô, como é que vocês fazem isso aqui? Eu tô fazendo esse tipo de coisa aqui, você quer divulgar alguma coisa aqui? Legal. Acho que a maneira mais fácil hoje, se quiser conversar até sobre assuntos, principalmente sobre assuntos profissionais, é o meu LinkedIn. A galera pode procurar Vitor Monteiro Puente lá. Deixa eu ver se tem um usuário exatamente, eu posso até passar para você. Mas é lá, estou feliz em responder. Já teve várias pessoas que já me procuraram lá, assim, de pegar e falar assim, Vitor, poxa, vi você lá, uma palestra lá. Vitor Monteiro Puente, tem um número gigante aqui do meu nome, acho que eu talvez ver de criar um alias, talvez, mas Vitor Monteiro Puente. Já teve pessoas que me procuraram no LinkedIn, poxa, trabalho no Nubank, vi uma palestra que vocês deram lá no AWS Summit e queria entender como vocês fazem na infraestrutura. A gente conversa, a gente chama as pessoas, assim, chama numa call e explica rapidinho, conversa, a gente no Nubank não tem problema não em compartilhar essas coisas. Legal demais, cara. Ô, Vitor, prazer enorme conhecer você, muito obrigado aqui pelo teu tempo, um privilégio ouvir tua história aqui e ver você compartilhar o teu conhecimento e um pouco da tua carreira aqui com a gente. Obrigado aí por você tirar um pouco do tempo com a tua família para estar aqui com a gente papeando. Prazer te conhecer aqui, muito obrigado. Obrigado você, Marcelo. Obrigado pelo espaço aqui. Foi uma conversa muito boa, gostei bastante aí. E tudo de bom na tua trajetória. Que bom, tomara que o podcast alcance bastante gente e cresça cada vez mais. Muito obrigado. Fica mais 2 minutos comigo aqui, deixa eu parar de gravar aqui. Só um segundo aqui, deixa eu apertar o botão aqui. Tranquilo.